Aí, abra sua Bíblia, irmão, para rapidamente a gente meditar um texto. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Epístola, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Quantas vezes você já ouviu sobre esse texto? Alguma coisa deu errado, você falou assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você perde o emprego, e aí você diz assim: todas as coisas contribuem para a vontade daqueles que amam a Deus. Alguma coisa não deu certo, uma tragédia acontece e esse texto é lembrado. Esta semana passada passou uma reportagem nos meus feeds de uns meninos músicos que foram presos no Brasil pela Polícia Federal, e cantores famosos, e foram pegos em situações fora da lei, enfim. E eu vi a reportagem da mãe, a mãe falando um dos filhos. O repórter perguntou: você vai buscar, você vai ver o teu filho na prisão? Ela falou: não, eu não vou ver, eu só vou na prisão para buscar o meu filho. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Passado um tempo, os meninos continuaram presos e uma das esposas estava na frente da prisão, cantando louvores ao Senhor. E a expressão dali era isso: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E rapidamente eu quero desfazer um pouco isso que ficou na mentalidade das pessoas, em que tudo que não dá certo, a gente se esconde atrás desse texto dizendo: vai acontecer coisa boa, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma lei, não sei se você já ouviu falar da lei de Murphy. Já ouviu falar da lei de Murphy? Essa lei de Murphy, ele foi um Edward Murphy da década de 1940, aqui um americano, ele era um militar, e ele fez alguns testes ali dizendo que, por mais bom que esteja, tudo daria errado. Se você passar o pão e se o pobre passar a manteiga de um lado, ele vai jogar para cima e vai cair exatamente com a manteiga no chão. E a gente fazendo um paralelo disso, que tudo vai dar errado, e aí você vem esse texto trazendo esse sentido: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que Paulo quis dizer com isso? Porque quando que eu tenho que usar esse texto e quando que eu posso externar isso? Então, aconteceu uma tragédia, aconteceu alguma coisa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, veja só. Primeiro, quando eu vejo alguém que foi pego dentro de uma situação na qual ele teve escolhas em não fazer, e essas escolhas em não fazer levou essa pessoa em situações complicadas, como que eu vou usar esse texto? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, deixa eu trazer de uma maneira bem prática. Você sabe que dirigir, você tem lei, você não pode dirigir alcoolizado, você não pode passar no farol vermelho. Desde que eu cheguei a primeira vez aqui nos Estados Unidos, em outro lugar, eu lembro que a minha cunhada falou para mim: você tem que chegar na placa pare e contar mesmo, até 4. E eu até hoje, eu vejo uma placa pare, eu lembro dela e eu paro. 1, 2, 3, 4. Porque se você passa ali, você encontra uma figura indesejável que não sei de onde ele sai. E aí eu ganho uma multa. E aí você pega em uma situação que não era para você estar e acontece alguma coisa com você. Tem uma sanção quanto a isso. Esse texto cabe nisso?
Será que esse texto cabe para isso? Você faz uma coisa fora da lei, fora do que é para fazer, acontece alguma coisa, fala, não, aí você chega, alguém chega para você assim, não descansa, eu estou orando por você, porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. E a gente vê esse texto sendo falado dentro dos cursos religiosos, da nossa igreja, dos evangélicos ou não. Fica um texto como se deu errado agora, é porque alguma coisa boa está dando certo, vai dar certo lá na frente. Mas agora eu quero que você entenda o que Paulo quis dizer com isso. O que ele quis dizer quando ele vai falando que... Põe o texto aí para mim novamente, Miguel, por favor. O que ele quis dizer? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deixa o texto aí na tela. Quando ele vai falando, sabemos, uma regra da hermenêutica, que quando a gente vai pegar um texto, se você não entende o texto, vai para o texto anterior. Se você não entende o texto anterior, vai para o outro texto, vai para o capítulo. Se você não entende o capítulo, vai para o livro. Porque o texto fora do contexto pode gerar situações que nem sempre é aquela interpretação que está ali. E esse capítulo, o capítulo 8, desde o 28, Paulo ele vai tratando ali da guerra da carne contra o espírito. Ele vai tratando ali da necessidade de estarmos vivendo em espírito. E quando ele chega nesse texto, quando ele vai chegando exatamente nesse texto, a gente usa isso como uma desculpa que se deu errado hoje, amanhã vai dar certo. Então, olha lá, sabemos, a primeira coisa que ele começa dizendo, sabemos. E Paulo, quando ele fala sabemos, ele está dizendo, é o mesmo Paulo que passou por perseguição, é o mesmo Paulo que passou por naufrágio, é o mesmo Paulo que foi açoitado. É o mesmo Paulo. E ele começa o texto, o versículo dizendo, sabemos que todas as coisas. Aí, esse sabemos dele é alguém que já passou por muitas situações. E esse livro foi escrito, né, pelo apóstolo Paulo lá em volta dos 57 depois de Cristo, né, num contexto de sofrimento, de perseguição que a igreja passava ali naquele contexto de Roma. E quando Paulo fala isso para eles, quando ele dá essa notícia, sabemos que todas as coisas contribuem, ele estava dentro de um contexto de batalhas que estavam sendo enfrentadas ali, naquele momento. Ele vai dizer, sabemos que todas as coisas, e quando ele fala todas as coisas, não é uma coisa, é o quê? Todas as coisas. Dentro de todas as coisas não está só coisa boa. Dentro de todas as coisas, existem coisas ruins. Ruins que eu digo que a gente não espera. Quantas pessoas, e nós passamos por isso não muitos anos atrás, pela pandemia. Quantas pessoas perderam entes queridos, pessoas piedosas, pessoas de Deus, familiares, filhos, pais, que perderam. Começaram a ter falta de ar, foram internados e não voltaram mais para casa. Como é que a gente vai entender que coisas assim podem acontecer? Como é que a gente pode entender que coisas ruins podem acontecer com quem está buscando o céu? Todas as coisas contribuem, tá, as coisas boas e as coisas ruins. Mas o que vai dar o elo nesse texto não é as coisas ruins que acontecem e eu não entendo porque está acontecendo. O elo desse texto é justamente todas as coisas contribuem para o bem. E aqui está o maior engano nosso do ser humano, que quando ele vê todas as coisas acontecem para o bem, ele está dizendo para o bem dele. Ele sempre pensa assim, se eu perdi um emprego, eu vou ter um outro melhor. Se alguma coisa ruim aconteceu, é porque Deus já está preparando algo melhor para mim. Tem um um ditado, não sei se você já ouviu, o mais tem Deus para te dar,
Mais tem Deus para te dar do que o diabo para te levar. Esse texto, né, a gente usa, as pessoas vão falando, porque ele está dentro do contexto do bem que eu entendo para mim. Todas as coisas contribuem para o bem. Então, quando eu entendo nessa lógica do bem, para mim, tudo de ruim que está acontecendo, alguma coisa boa vai acontecer comigo, não é possível. E aí as pessoas usam esse texto, né, fora da sua originalidade, da interpretação do que Paulo queria dizer, e as pessoas começam a usar esse texto até mesmo como um mantra. Ah, não, deixa quieto, se não deu certo, é porque Deus ele tem uma outra coisa melhor. Todas as coisas contribuem para o bem, lembrando que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Você é responsável pela atitude que você toma. Então, como é que pode trazer algo bom desse contexto se você escolheu isso? Como é que alguma coisa boa vai vir para mim se a escolha foi minha? Há um texto que diz assim, que aquele que planta vento, colhe tempestade. Então, se eu planto o vento, eu vou colher tempestade. Então, eu sou o resultado da minha plantação. Então, se você planta bondade, o que você vai colher é bondade. Há um outro texto que eu gosto muito também, que ele vai dizendo assim, não julgueis para não ser julgados, porque na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, o julgamento, o que é o julgamento? Não é, ó o fulano lá, não é esse julgamento. Julgamento é uma sentença. Tá? Então, assim, quando você dá uma sentença para alguém, o fulano não presta. Você deu uma sentença para ele, isso é julgar. O julgar a gente entendeu errado, não é eu não falar da pessoa, o fulano, você está errado, viu, fulano? Você está errado, a vida que você está levando, tá, você não, vai te levar longe de Deus. Não me julguem. Não, isso não é julgar. E isso, o julgar é quando eu sentencio alguém. O julgar vem do quê? De julgamento. Julgamento vem do quê? De um tribunal. O tribunal tem o quê? Tem um juiz. O juiz, ele sentencia, ele bate o martelo. Ele julgou a ação, ele julgou o caso. Então, o julgar é decretar, é colocar na pessoa aquilo. Então, Jesus fala, não julgueis para você não ser julgado. Então, não sentencie na vida de alguém sem você conhecer, que o problema é isso. Eu dou um final para alguém, para você nunca vai dar certo. Você está julgando essa pessoa porque você já está batendo o martelo para a vida dela. Então, cuidado, porque na medida que você mede, você vai ser medido. Então, existem escolhas que me dão consequências, e você é responsável por essas escolhas. Você que decide qual caminho tomar. Eu falei uns domingos atrás que existem dois caminhos, o céu ou o inferno. Existem dois caminhos. Você escolhe qual caminho que você vai. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, então você escolhe abrir. Você escolhe abrir a porta. Você escolhe o caminho para você andar. Então você colhe o resultado das tuas escolhas. Se a tua vida não está boa, se você está percebendo que a tua colheita não está boa, então chegou a hora de você mudar a tua semente. Que a semente que você está plantando está trazendo frutos ruins para você. E não tem como você plantar uma fruta e nascer uma outra fruta. Não tem como. A lei, ela é divina. E quando ela vem para a escolha, ela é muito mais profunda. Porque olha só, aquele que planta vento vai colher tempestade. Então é muito mais. Então, voltando para o texto, quando eu pego esse texto e pessoas dizem assim, não, tem coisa que está acontecendo, mas é Deus me ensinando. Ensinando... Seria interessante ensinar se você reconhecesse que você errou. Eu tomei uma atitude errada, eu fiz algo errado, eu tomei esse caminho, não era para fazer, tomei esse caminho. Por que você tomou esse caminho? Não, Deus quis me ensinar alguma coisa. Não, Deus não quer ensinar alguma coisa induzindo você ao erro. Deus pode te ensinar alguma coisa que você errou e você se arrependeu e você assume que você errou. O que a Bíblia diz? Aquele que confessa e alcança a misericórdia.
Então, como que eu aprendo nos erros? Aprendo através do reconhecimento que eu errei. Não simplesmente assim, não errei, mas está tudo bem. Deus, ele vai me está querendo, Deus é maior e vai me dar uma coisa melhor. Então, você está trazendo aquele texto para uma situação para cobrir as tuas ações, as tuas escolhas erradas. E não se enganem. Para todos nós que estamos aqui, todos nós. Você está exatamente aonde as tuas escolhas te levaram. Você está exatamente onde as tuas escolhas te levaram. Se você tivesse tomado um outro caminho, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, poderia ter um outro resultado. E qual é o outro caminho de resultado? Está dentro desse versículo, desse texto ainda. Mas todos vocês aqui, eu aqui, todos nós, igual, estou agradecendo a Deus, né, honrando a Deus por esses 3 anos que eu estou aqui. Deus nos direcionou. Deus sempre, de um tempo, de um período, Deus veio falando ao nosso coração. E entenda uma coisa, antes de Deus te levar para outro lugar, Deus muda o teu coração. E o nosso coração, antes de vir para cá, estava totalmente fincado no Brasil. Estava lá todo vapor trabalhando. Jamais eu pensava em mudar, jamais de novo, porque eu já tinha tido experiência morando em outro país. Então eu dizia assim, não quero mais sair do Brasil. E aí, de repente, Deus começou a mudar o nosso coração. Então, antes de Deus mudar alguma coisa, Deus vai mudando o teu coração, os teus sentimentos. Então, você precisa estar muito atento a isso. E por que essas coisas têm que andar junto? Já vamos falar que está dentro do texto ali também. Vamos andando dentro dele ali. Você vê que um versículo dá para a gente falar bastante coisa. Sabemos que todas as coisas, então você já aprendeu, todas as coisas, tanto coisas boas, tanto coisas ruins. Todas as coisas contribuem. Então, tudo que acontece de ruim, de coisa boa, ela vai contribuir para alguma coisa. Mas não pega essas coisas ruins que foram escolhas tuas. Entenda isso. Você sabe que é ilegal e você está fazendo. Você sabe que não é justo e você está fazendo. Então, o resultado disso vai te trazer complicações. Tem jeito para você? Tem. Você vai sofrer alguma sanção, vai passar alguma coisa, você vai pedir perdão, Deus vai te perdoar. Está tudo bem, mas esse texto, dentro do contexto dele, não cabe nisso. Todas as coisas contribuem. Por quê? Existem coisas que estão além daquilo que está do meu controle. Você escolheu fazer isso. Agora, tem coisas que acontecem que você não escolheu. Você não escolhe. Chegou uma doença na tua casa, um filho fica doente, perde uma mãe, perde um pai, perde um emprego, não para a tua incompetência, para a tua irresponsabilidade de mau funcionário. Não, você perdeu por situações que estão além da tua força. Você está vindo para a igreja, acontece um acidente e está além das tuas forças. Todas as coisas aí, entra aqui, contribuem. Agora nós vamos andar. Contribuem para quê? Juntamente para o quê? O bem. Agora, que bem é esse? Então, se coisas ruins aconteceram, o bem que vai vir não é um bem daquilo que eu acho que é bom para mim. E a resposta do bem, nós vamos ter num texto mais abaixo. Então aconteceu uma coisa ruim. Então o bem que está ali, Paulo falando, não é o bem daquilo que é bom para mim. Não, aconteceu alguma coisa errada, mas eu acho que tem uma coisa boa ali acontecendo, vai acontecer alguma coisa boa ali para mim. Não, nem sempre é assim. Esse bem, desse texto que Paulo está dizendo, ele é o bem que eu reflito Jesus em mim cada vez mais. Então, e por que ele está falando isso? Porque dentro do contexto do capítulo, ele vai falando sobre isso. Sobre a guerra contra a carne, sobre o espírito, ele vai falando sobre a salvação, ele vai falando ali do parecer com Cristo, e o bem que ele chega nesse texto é: eu preciso cada vez mais parecer com Cristo. Então, todas as coisas contribuem para o bem. Que bem é esse? É o bem que, diante das situações difíceis que eu passo, eu reflito Cristo dentro dessas situações.
Entendeu? Então não é o bem, nem sempre o bem ele vai vir com uma resposta boa. O mal que aconteceu vai vir com uma resposta boa naquilo que você acha. Mas são as tuas atitudes diante desta situação que faz virar o bem que você está refletindo Cristo. Um exemplo prático para você. Você está ali no trânsito e de repente acontece alguma coisa. O rapaz te bateu no trânsito, no teu carro, deu perca total, xingou você, tua família estava ali, você se sentiu envergonhado, você se sentiu péssimo com isso, e aí você sai dali e pega um pedaço não sei do que de ferro e parte para cima daquele rapaz e parte a cabeça dele no meio. Aí você olha para o texto e diz assim, não aconteceu aquilo, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aonde que entraria o bem dessa situação? É exatamente dentro de uma situação caótica acontecendo com você. O bem acontece, em que sentido? Que naquele momento você vai refletir Jesus naquela situação. Naquele momento, o fruto do Espírito vai surgir de você. Então todas as coisas contribuem, não é para o teu bem egoísta de você viver melhor, é que todas as coisas contribuem para cada dia você ser melhor em Jesus, para cada dia as pessoas olharem para você e ver você parecido com Jesus. Mas quando você olha para isso, para esse texto da maneira crua, você não entende dessa maneira. Porque as pessoas pensam sempre isso. Ah, não, aconteceu isso, a pessoa retruca a outra, xinga a outra, tem uma situação complicada com a outra, e ela não teve a oportunidade de deixar os frutos do Espírito fluir através dela. Então, todas as coisas contribuem juntamente. Então, assim, situações diversas acontecendo, juntamente contribuem para o bem. Que bem é esse? Que essas coisas me fazem cada vez mais me parecer com Cristo. Era isso que Paulo estava querendo dizer nesse texto. Era isso que ele estava querendo trazer. Mas aí as pessoas pegam ele e levam para essas situações. E aí ele vai dizendo mais. Se o bem não é o que eu quero, se o bem não é aquilo que eu acho que é melhor para mim, é eu ser cada vez mais parecido com Cristo, é o que a mortificação da carne vá de vez embora e que o Espírito assuma a prevalência na minha vida. Ele vai continuando, juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Então, preste atenção, não é para todo mundo. Não é para todos. Então alguém que fez coisa errada, que está pagando por uma situação que ela fez, esse texto, dentro daquele contexto de vida dela, não cabe para ele, a não ser que aquele erro que aconteceu ali, estava além das escolhas dela, né? Além das escolhas dela, e dentro daquelas escolhas, ele poder ainda ser Jesus naquele momento. Um exemplo, José, lembra de José? José foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar ficou de olho em José. José era um moço bonito, um moço forte, e a Bíblia diz que ela o agarrou, segurou ele. E ele correu, e ele tinha falado para ela, não, o meu Senhor me deu para governar toda a casa, mas você não. Então, mas a Bíblia diz que ela ficou dias e dias atormentando ele. E teve uma hora, e ele sempre correndo. E chegou uma hora que ela foi lá, segurou na veste dele, e ele foge, deixou a veste na mão dele e correu. Dentro desse contexto, todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então viria uma coisa boa para ele. Sim ou não? Viria uma coisa boa para ele. Ele não foi fiel a Deus aqui? Então não viria uma coisa boa para ele aqui? Estaria dentro desse texto aqui. Todas as coisas, vocês estão entendendo? Fala amém. Todas as coisas contribuem para o bem. Então, ele foi injustiçado, vai acontecer alguma coisa boa aí. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Ela foi lá e mentiu para o marido, prenderam ele, ele ficou
13 anos preso injustamente. Injustamente. Só que o bem que está ali, contribui para o bem, foi diferente. Ele mostrou que era um servo de Deus, mesmo sofrendo injustiça. Tanto é que, sofrendo injustiça, sendo um servo de Deus, ele foi chegando no propósito, que já é o próximo ali. Ele foi chegando no propósito. Então entenda que o bem, todas as coisas contribuem para o bem. Quando eu olho para essa mente rasa humana do bem, das coisas boas acontecendo comigo, você vai se frustrar. Por isso que está muito cristão frustrado, muito crente triste, porque ele pensa nisso, aconteceu isso, Deus vai me dar isso, Deus me dá isso. Ele pensa sempre Deus como um grande Papai Noel, suprindo as necessidades dele, daquilo que ele precisa. E aí vem Paulo e ele vai aprofundando isso. Calma, não é assim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Então não é para todo mundo. Esse bem que está ali, ele só tem um endereço para aqueles que amam a Deus. E olha só, dentro desse versículo tão curtinho, ali de 1, 2, 3, 4 linhas, olha a profundidade do que Deus ele quer mostrar para nós. Então a gente parar de usar esse texto em qualquer situação. Aconteceu alguma coisa ali, você usar esse texto. Não, você tem que usar esse texto dentro da sua conotação sincera. Como é que você vai reagir diante de uma situação totalmente adversa para você? Como é que você vai reagir? Você não merece, você não merecia, foi injustiçado, foi injustiçada, mentiram sobre você, falaram calúnia sobre você, levantaram uma calúnia sobre você. Como é que você vai reagir nisso? Não, se eu estou passando por isso, é sinal que todas as coisas contribuem. E aí essa mente, com esse raciocínio raso e lógico humano, vai pensar assim: bom, se a pessoa fez essa maldade comigo, Deus vai pesar a mão nela, porque eu sou fiel a Deus. É o que sai na mente. Mas o que Deus está querendo nos ensinar é que diante dessas injustiças todas, o quanto você está crescendo nele. O quanto que as pessoas vão ver Jesus em você. Então José, voltando lá rapidinho, foi injustiçado, ele fez tudo aquilo porque ele servia a Deus, mas mesmo assim foi preso. Mesmo assim ele ficou preso. E ele poderia falar assim: não estou entendendo o que está acontecendo isso comigo. Fui fiel. Isso sem contar a história lá atrás, né? Do sonho, jogaram ele no buraco, os irmãos quiseram matar ele, venderam ele como escravo. Todas as coisas contribuem para o bem, só acontecendo desgraça na vida dele. Se você vai para esse pensamento lógico, você fica frustrado. Tem pessoas que já não acreditam nesse Deus, não. Aí você começa a ter tipo de falas assim: se Deus é tão bom, por que tem gente doente? Aí você começa a ter falas assim: se Deus é tão bom, por que tem crianças morrendo? Por quê? Porque você começa a ter um limiar de pensamento do bom naquilo que é para você. E aqui dá uma falsa sensação de um certo egoísmo privilegiado, no sentido assim: eu mereço uma coisa boa acontecendo comigo. Só que o endereço ali era totalmente outro. Como é que você vai se portar diante de uma situação? E é isso que Paulo está dizendo. Vai ter fome, vai ter guerra, você vai perder uma família, você vai ser injustiçado, você vai acontecer isso, mas todas as coisas contribuem para o bem. Mas que bem é esse? Porque essas coisas vão te fazer cada vez mais você ser fiel a Jesus. É só por isso que tem esse sentido. Só que isso só é possível para aqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Diga amém. Lá em Oséias está escrito assim, um texto, se você em Oséias: estou cansado dos seus cultos, estou cansado das tuas falações, estou cansado dos teus gritos. Vocês me louvam com a boca, mas o coração está longe. Amar a Deus não é pela boca,
Amar Deus não é pelas regras que eu tenho religiosas. Amar Deus são atitudes que eu tenho quando não tem ninguém me vendo. Na psicologia tem um pensamento de ética e moral. Sempre, às vezes, na primeira aula, nas primeiras matérias, eu estava conversando com um amigo, aí eu fiz essa aula, a gente está conversando sobre isso, e com ele foi a mesma coisa, surge sempre isso. O que é ética e o que é moral. Moral é aquilo que a gente faz diante de todos, aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer, é moral. Então, todo mundo sabe as regras, todo mundo sabe o que tem que andar, todo mundo sabe como que é para falar, todo mundo sabe como tem que se portar, isso é moral. Agora, ética é aquilo que você faz quando não tem ninguém do teu lado, quando não tem ninguém te vendo. Um exemplo, tá? Simples. Vai no mercado, passa uma conta, aí eu não vou passar essa conta aqui, porque tem um monte de gente aqui. Moral. Você não faz porque a moral te pegou. Agora, quando não tem ninguém, você faz. Isso é ética. Então, aquilo que você faz, quando ninguém percebe, isso demonstra realmente quem é você. Então, todas as coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que amar a Deus não é por gesto, não é por presença em culto, não é por presença na igreja. Amar a Deus são atitudes que eu tenho quando não tem ninguém perto de mim. São atitudes que eu tenho de honrar a Deus. São atitudes que eu tenho de ser fiel a Deus. São atitudes que eu tenho de me guardar. São atitudes que eu tenho porque eu sou santo. Quem é santo aqui, diga amém. Já ensinei isso aqui. Santo não é porque você não faz coisa errada. Santo porque você é separado. Santo porque você é separado desse mundo. Deus te separou. Posso pecar? Pode pecar, mas você luta com a tua carne todo dia. Então esse texto só tem sentido para aqueles que amam a Deus. E amar a Deus é muito mais profundo, irmão. Sabe, amar a Deus, você vê que o amor, ele chega num ponto e chega na parte de casamento. Deus não manda a mulher amar o marido. Olha que interessante. Deus manda o marido amar a mulher. E ainda fala assim: vós, maridos, amai as vossas esposas e se entregai por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. O que ele está dizendo aqui? Ame a tua esposa ao ponto de morrer por ela. Ela vai, morrer. Mas você tem que ficar na frente da bala. Entre os dois, quem tem que morrer é você. E olha só, vós marido, olha a comparação que ele faz. Olha a comparação. Vós maridos, amai as vossas mulheres. Assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O que Jesus fez pela igreja? Morreu pela igreja. Então amar é morrer. Amar é eu mortificar essa carne. Amar é não deixar ela me dominar. Amar a Deus é eu morrer para mim mesmo. O apóstolo Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amar a Deus sobre todas as coisas é deixar de fazer aquilo que você pensa que é bom para você, deixar de fazer aquilo que você acha que é certo e fazer aquilo que Deus tem para você. Amar Deus é muito mais profundo e é muito difícil isso. Então pessoas estão na igreja vivendo nos seus meios religiosos, mas continuam fazendo. Há um grande empresário público, foi preso numa dono de banco. Você sabe essa história, né? E ele era de uma igreja. E tem uma foto lá que ele foi com uma Bíblia para a cadeia. Agora, a pergunta que eu faço, está tudo bem, a igreja não salva ninguém. E a Bíblia não demonstra que ele é santo. Agora, os caminhos que ele tomou, para ele estar pagando por aquilo, não houve amor a Deus. Porque quando você ama, e aí o marido e a esposa, você ama a tua esposa, vice-versa, você não vai trair.
você não vai deixar nada acontecer com ela. Você vai cuidar, você vai zelar. Você pode falar, mas ninguém pode falar. Você ama, você entrega por ela, você morre por ela. Você, marido, está tudo bem, mas Deus o livre, acontece alguma coisa com a tua esposa lá, um rapaz vem lá, eu não sei qual é a tua reação que você vai ter, ué. Tomara que você não tenha nenhum pedaço de pau do teu lado. Porque são reações que a gente não controla e você pode ter para defender ali a tua esposa. Pelo amor de Deus, não estou falando uma situação assim extrema, pelo amor de Deus. Mas amar é isso. É você lutar, você brigar, você morrer. E esse texto só tem um endereço para quem ama a Deus e vive. E olha lá, para terminar, amam a Deus dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aqui a gente termina ele. Eu amo a Deus, eu vivo o bem de Deus, e por isso que eu vivo dentro de um propósito. Antes de vir, sabe aquela que você vai deitando no travesseiro e você vai conversando com a tua esposa? Tudo na minha vida, para eu chegar aqui, teve 3 pilares. Eu estava contando para ela. 3 pilares. E eu já termino aqui. Primeiro pilar, quando eu fui chamado para ser pastor itinerante, pregador. Segundo pilar, chamado Inglaterra. E o terceiro pilar, chamado Estados Unidos. Todos eles se conectam entre si, para que o propósito dos 3 sejam esclarecidos. O fato de eu estar aqui hoje, aqui com vocês, não começou há 3 anos atrás. Isso começou na minha vida há 25 anos atrás. E eu tive que entender qual que era o propósito de Deus. Eu tive que entender qual é o propósito para que eu caminhe dentro do propósito dele e não meu. Então, o grande problema nosso, das pessoas, é que você quer viver o teu propósito. E a pergunta para você hoje, qual é o propósito de Deus para você? Qual é o propósito de Deus para você? Você já parou para perguntar? Você acha que você veio a esse mundo só para ficar numa roda daqueles ratinhos de laboratório? Trabalha, vai para casa, de casa vai para o trabalho. Trabalha, vem domingo, vem para a igreja, vai para casa. Você acha que é só isso? Você acha que não tem mais nenhum propósito de Deus aqui na terra para você? A gente sempre viu, né, que na fecundação do óvulo da mulher havia você viu isso na escola, né? Milhões e milhões corriam e só um ganhava. E a gente já fala, você é vencedor porque você ganhou. Mas há um novo estudo agora que me pegou. Existe um novo estudo agora falando a respeito disso, que agora os outros médicos descobriram isso, depois você dá um Google aí e pesquisa, que eles descobriram que não é uma corrida, mas é o óvulo que escolhe. Então, assim, a gente saiu de ser acelerado para você ser escolhido. O óvulo escolhe o melhor espermatozoide, segundo essa nova pesquisa. Então, olha só que coisa interessante. Ser escolhido. Agora, qual é o teu propósito? Você acha que você foi escolhido para quê? Para vir para cá pensando em melhorar de vida e depois a tua vida se afundou. E tem pessoas que estão aqui que, quem sabe, já perdeu a esperança. Eu não tenho mais propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito com você, por favor. Não fuja de Deus com muito trabalho, não fuja de Deus com as tuas dependências. Não, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a tua vida. Você não nasceu para viver aleatório nesse mundo, não. Existe um propósito de Deus. É que você ainda não se atentou em saber, Deus, qual é o teu propósito na minha vida? Por isso que eu tenho tanta certeza desse meu propósito de Deus na nossa vida, daqui da minha família, que eu não tenho medo quando algumas pessoas falam assim. Uma vez eu estava conversando com um pastor, vocês veem que eu sempre falo isso, né, irmão? Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Não falo sempre isso? Uma vez um pastor me aconselhou, disse assim, pastor, não fala isso. Não fala isso porque os irmãos vão olhar o senhor meio assim, meio que não quer e não vão ficar na igreja. Eu entendi, porque ele já é pastor mais de 30 anos numa igreja. Eu entendi o pensamento dele, que é verdade. Você está aqui e todo domingo eu estou falando, irmão, ó, eu acho que eu vou embora.
Aí você fala assim, rapaz, acho que eu vou embora, que esse pastor está querendo ir embora. Eu entendi o pensamento dele. Só que dentro da minha lógica, do meu propósito, é esse. Então o que eu penso? Eu estou aqui por um propósito, mas o propósito pode ter um fim. E não são essas coisas que vão parar o meu propósito. Então é isso que eu tenho do meu propósito. Pastor, que eu já falei aqui, o senhor está num país de primeiro mundo, a sua família, os teus filhos, glória a Deus, e é verdade, eu estou vivendo tudo isso. Mas até agora, se é o propósito, eu não posso trocar o meu propósito com essas coisas. E é isso que as pessoas se perdem. Qual é o teu propósito? Será que você não perdeu o seu propósito? Porque você trocou. Você trocou, na verdade. Então descubra qual é o teu propósito hoje. Descubra qual que é a tua chamada de Deus. Descubra. Irmãos, a vida passa muito rápido. Estava eu olhando ali, eu nunca me vi. Eu estou velho. Gente, eu me vi nesse vídeo ali, eu me olho no espelho, acho que meu espelho é meio mentiroso, porque eu me vejo ainda novinho. Mas nesse vídeo, cadê o James? Ô, James, eu fiquei velho nesse vídeo, eu olhei para mim ali e falei, meu Deus, que moço sofrido. Gente, fiquei com dó de mim mesmo ali. Meu Deus do céu, esses dias eu saía da casa do meu pai para ir para São Paulo com 15 anos de idade, cheio de sonhos. Já estou chegando nos 51. O que eu quero dizer? A vida passa muito rápido. Agora, qual é o teu propósito? O que você vai deixar de legado para as pessoas? Se você morresse hoje, o que as pessoas iam falar de você? Ou mais só do que falar, o que você está plantando na vida das pessoas em Jesus? Irmão, a vida só tem sentido quando a gente consegue ter significado na vida de outra pessoa. Leve isso para você. Não deixe de abençoar as pessoas. Tem uma oportunidade? Abençoa. Surgiu uma oportunidade? Abençoa a pessoa. Porque a vida passa rápido. Então por isso que eu fico seguro no meu propósito. Se eu estou aqui, eu estou vivendo um propósito de Deus. Se eu estou aqui, é porque faz parte do propósito de Deus. Porque quando foi para estar aqui, vamos dar só mais 5 minutos. Vocês me dão? Fala amém. A maioria, a Assembleia ganhou. Então tá lá. Estou Batista. Agora. Tem um pastor Paulo que ele falava assim: aqueles que concordam ficam sentados, o que discorda fica em pé. Quem é que vai ficar em pé? Quem vai ficar em pé? Quando a igreja nos mandou para a Flórida da primeira vez, nada deu certo lá. Falou assim, o pastor ligou para mim e falou assim: você tem coragem de vir aqui? Eu estava no Brasil, ele estava aqui. Você tem coragem de vir aqui para ter um grupo aqui que está sem igreja? Eu falei, pastor, eu tenho. Tudo já fazia parte de um propósito, que não vai dar tempo aqui para contar para você. Aí eu venho para a Flórida. Eu vou usar essa palavra coincidentemente só para você entender se vai trocar na tua mente com propósito. O grupo era em Sarasota. Quem conhece Sarasota aqui? Alguém conhece? Isso, um lugar muito bonito, era lá. Só que coincidentemente, a irmã dela morava lá, só que a irmã dela morava em Fort Myers. Conhece Fort Myers? É 1 hora de Sarasota. E aí quem nos recebeu? A irmã dela. Ficamos ali no apartamento da irmã dela uma semana. Não foi muito não, né? Que não pode dar trabalho para as pessoas. Ficamos ali. E fiquei 6 meses indo para Sarasota, todo domingo, viajando 1 hora para pregar para uma pessoa. Uma pessoa. Aquele grupo que o pastor tinha falado para mim, que falaram para ele, na verdade todo mundo já congregava. Eu cheguei num culto na casa, estava cheio de gente, e acabou, fui lá conversar com todo mundo. Ah, vocês estão aqui, congregam? Não, pastor, já tem minha igreja já. Falei, vixe, ficou um só. E eu fiquei 6 meses indo 1 hora para lá, só para aquele rapaz, só falando com ele. Ia e voltava. Nunca deu nem uma água para nós, né? Não, mas tá bom. Ia lá, e pregava lá, 1 hora, e voltava. Nunca floresceu. Nunca floresceu. E aí aconteceu o quê? Um furacão em Forte Myers. Aí quando acontece furacão, misericórdia, mas igual filme lá. O Walmart acabou tudo de água. Eu vi os homens pregando um negócio na janela, aí todo mundo fala, vai ser o pior, todo ano é isso, né? Vai ser o pior de 10 anos, o pior de 100 anos. E aí, coincidentemente, depois do furacão,
nós fomos para Carolina do Sul fugido, e o William veio para cá, mais próximo do norte. E acabou o furacão, todo mundo voltou. E eu já tinha dado o aluguel para a gente ir para um apartamento. E aí o William chegou para mim e falou assim: pastor, eu fui para lá e eu vou trabalhar para lá. Não era aqui ainda não, né, William? Não era aqui ainda não, né? Isso, merda. Eu vou trabalhar para lá. Pastor, você já alugou o seu apartamento? Eu falei: William, eu acabei de alugar. Pastor, eu vou fazer o seguinte: fica aqui com o meu apartamento, o senhor paga as contas aí, paga o aluguel, as contas, mas você fica com tudo. Deixou completinho o apartamento para nós. A da irmã dela tinha 2 quartos, nós tinha 3. Deus é bom. Vai lembrando do propósito. O tempo passou, o William, igual o Paulo falou, nós nos conhecemos muito pouco tempo, o tempo passou. E de vez em quando, durante mais de 5 anos, a gente se conversava, mandava mensagem para ele. E aí uma dessas conversas, já 3 anos, final agora, eu estava para vir para cá, eu ia pregar no encontro de homens aqui, dessa igreja. E aí o pastor até então ainda me ligou, e depois nunca mais ele me ligou, e o William falou para mim: pastor, a igreja está sem pastor, e posso indicar o seu nome lá? E quando ele fala isso, Deus já tinha mudado o nosso coração, entende? Já tinha mudado o nosso coração, olha o propósito. Enfim, estou aqui por isso. O que eu quero dizer? O que eu fui fazer na Flórida 6 meses que nada deu certo? E aí tem um outro detalhe. Quando chegou 6 meses, nós fomos aconselhados em ficar. Fica aqui. Só que falamos: não vamos perder o nosso visto, não. Foi tão trabalhoso para a gente ter. Vamos voltar. 2 coisas. Se eu tivesse ficado, não estaria aqui do jeito que a gente está. O que eu fui fazer lá? Eu só fui lá para ficar do lado do apartamento da minha cunhada, para conhecer o William. Porque o William já ia vir para cá. E Deus já conhecia todo mundo. Você percebe como Deus trabalha, irmão? Então, para aqueles que vivem o propósito, não tem coincidência. É isso que eu quero dizer para você. Se você vive no propósito, não tem coincidência. Por isso que na nossa vida, tudo acontece, literalmente, dentro de propósito. Deus tem um propósito para você. Fiquemos de pé, vamos para casa.